tô maltratando os meus filhos, que os meus filhos estão sofrendo. Essa mulher é extremamente tóxica. Veja se você realmente tá sendo mulher de verdade. Vamos parar com isso? Esse vídeo vai ser um belo tapa na cara para aquelas pessoas que julgam quando eu falo que é melhor se divorciar em muitos casos. Que o divórcio, sim, é a solução e talvez o que vai levar felicidade e um futuro melhor para os filhos. Vocês acham realmente que estar casado significa ter uma família? Eu vou ler aqui, é um negócio muito pequeno que eu li de um menino e que me deixou assim com o coração na mão, muito triste, para que vocês parem de falar que o que Deus uniu o homem não separa. Presta atenção. Meu pai traiu minha mãe e isso aconteceu faz meses. Mas minha mãe ainda continua remoendo essa história ao invés de se separar, causando brigas a todo instante e mexendo com o meu psicológico. Não estou aguentando mais. Ela falava que só estava com ele por pena dele, pois ele já causou muito mal a ela. Mas mesmo sabendo da traição, não quer aceitar a minha ideia de irmos embora e vivermos uma nova vida, eu e ela. Assim, causando menos brigas constantes e eu não estou aguentando mais. Olha que texto desesperado de um adolescente. Ela não quer aceitar a minha proposta de irmos embora e termos uma vida só nós dois. Vocês conseguem imaginar o que é para uma criança, para um adolescente conviver com pais que se odeiam e fingem que são casados? Vocês conseguem imaginar o que é o tormento de uma mulher que finge que superou, que perdoou, né? Porque para você continuar casada, você tem que perdoar. Não tem como você continuar casada sem você pelo menos falar eu te perdoo, né? E aí aquela pessoa fica o tempo todo jogando na cara, remoendo, coitadinha de mim, eu sou a vítima. Olha, sinceramente, vou dizer uma coisa pra vocês. Podem escrever nos comentários aqui se vocês não concordam comigo. Mas esse tipo de mulher já é aquele tipo de mulher que a gente entende por que foi traída, né? Porque só por ser assim, sem ter o mínimo de amor próprio, sem se preocupar nem um pouquinho com o próprio filho, só pensa no próprio umbigo, como se ela tivesse sido vítima do mundo, ao invés de olhar para si e falar assim, não, eu não aceito mais isso, eu vou cuidar da minha vida e vou proteger o meu filho. Então, esse tipo de mulher é totalmente desequilibrada. Não tem como você conviver. Você já imaginou o inferno que deve ser essa casa? A pessoa não percebe que não tá atingindo o outro, lá, o marido. Ela tá tentando lidar com as próprias frustrações e não tá conseguindo. Ela não tá conseguindo lidar com o fato de que outra mulher brincou com o brinquedinho dela. Porque o próprio filho fala, ela só ficava com meu pai por pena. Agora imagina, que homem vai conseguir se sentir bem ao lado de uma mulher que fica jogando na cara dele, eu só tô com você por pena. Eu só tô morando com seu pai porque eu tenho pena dele. Aí o cara fala, é assim? Então eu vou lá, vou ficar com outra. Aí ela não aceita. Olha que absurdo, gente, que barbaridade. Eu sempre falo aqui que quando eu fui traída pelo pai dos meus filhos, eu procurei, depois que passou aquela descarga de adrenalina, de descobrir, né? Porque foi descoberto assim, e foi um momento de fragilidade, e eu era uma desequilibrada completa. Mesmo assim, depois que passou, que tudo foi se acalmando, eu parei para olhar para o que eu fazia. Quais eram as minhas atitudes em relação a ele que poderiam ter levado ele a me trair? Claro que a escolha final foi dele. Mas será que eu era aquela esposa que realmente merecia toda a dedicação que ele dava a mim? Não, não era. Eu era uma pessoa insuportável. Eu era uma mulher muito da medíocre. Eu achava que porque eu cuidava bem da casa, que porque eu fazia pão, fazia comida, estava tudo impecável, cuidava dos filhos, cortava grama, lavava a roupa, lavava a louça, arrumava o café da manhã, cortava mamão papaya, colocava a granola, eu tinha que ser valorizada por tudo aquilo. Então assim, não importa como eu te trato, olha o que eu faço por você. Né? Você não me valoriza, olha como eu sou aquela esposa perfeitinha, você tem que me colocar num altar, eu sou incrível, eu sou maravilhosa.
Eu não entendia que eu fazia aquilo porque eu gostava. Eu fazia aquilo porque era minha casa. Eu fazia tudo aquilo porque eu me sentia bem. Eu não fazia aquilo pra ele, eu fazia pra mim. Eu faço até hoje, eu continuo fazendo a mesma coisa. Mas aí eu usava isso como uma desculpa para falar para ele que eu podia tratar ele daquela maneira, eu podia tratar ele mal porque eu era perfeita. Então eu achava que uma coisa compensava a outra. Não, eu tô estressada porque eu tô cansada. Aí eu sou assim porque é assado. Aí porque eu fiz aquilo porque não sei o quê. A gente tem dessas coisas e depois a gente não entende. Por que que a gente afasta os nossos maridos de nós? Por que que a gente acaba jogando os nossos maridos lá para as mulheres da rua que acabam tratando eles melhor do que nós? A gente tem que olhar para o nosso rabo, sim. Além da energia da traição que a gente acaba trazendo para dentro de casa. Sim, porque se você não é feliz no casamento, se você chega a ponto de falar, eu não me separo porque eu tenho pena dele, pois agora não deveria ter pena, agora é um bom motivo para separar, né? Agora veja essa pessoa aqui, ela tem um ego tão ferido, mas tão ferido, que ela ficava usando como desculpa para não se separar, ter pena dele. Aí ele foi lá e deu um motivo para ela não ter pena dele, para ela ter raiva dele. Aí ela não separa do mesmo jeito. Você tá vendo que de todas as formas a gente tá sempre criando uma desculpa, buscando uma justificativa, inventando uma desculpa para se manter ali na zona de conforto? Então é isso. Eu acho que nós precisamos parar com essa ideia de que seremos felizes para sempre. Que bom se fosse assim, mas não é assim que funciona. Às vezes você começa um negócio que por um tempo vai bem e que depois não vai mais bem. E aí você tem que ter maturidade o suficiente para olhar para aquela situação e falar, pera lá, deixa eu analisar aqui que o negócio já não tá mais do jeito que eu queria que estivesse. Estou me magoando, estou magoando as pessoas que estão ao meu redor. Eu não posso ser tão egoísta a ponto de não perceber que eu tô maltratando os meus filhos, que os meus filhos estão sofrendo. Pera aí, eu vou conversar com o meu filho, mas não. Nesse caso aqui, essa mulher é extremamente tóxica para esse menino. Eu não ia querer ir embora com ela, não. Eu ia querer ficar com o meu pai. Eu ia dar um jeito de convencer o meu pai a sair dali. Porque não adianta se separar e achar que as coisas vão mudar. Ela vai continuar sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa tóxica para ela e tóxica para quem está por perto. Então, eu não ia querer, se eu fosse o pai desse menino, que ele ficasse com essa mulher. Eu ia me separar, eu ia falar assim, vem cá filho, vamos sair daqui. Mas aí a mulher, ela quer tanta vingança que ela vai na justiça e luta pela guarda porque para ela não interessa a criança, não interessa o adolescente. O que ela quer é atingir o cara que a magoou. Mas será que ela não pensava que estava magoando ele quando falava que só ficava com ele por pena? É isso aí. Eu fiz esse vídeo para que você olhe para o seu rabinho aí. E se você tem filhos, olha para os seus filhos. Será que eles não estão absorvendo aí toda essa energia desse relacionamento tóxico que você chama de casamento? Dá uma olhadinha aí pro seu rabinho e veja se você realmente está sendo mulher de verdade, mãe de verdade, esposa de verdade. Olha aí pra sua vida. O quanto você está se valorizando para esperar que os outros te valorizem, né? É importante a gente buscar isso. Eu gosto de trazer esses temas porque quando eu me divorciei, os meus filhos só falaram assim, mãe, a gente vai ter uma internet de qualidade ainda? Eu falei, claro. Ah, então tá tudo bem. Meu filho tinha 10 anos, 9, o Álvaro acho que tinha 9 ou 10 anos, e ele perguntou pra mim se eu tava feliz, separada. Eu falei que sim, foi quando eu fui pro Rio. Ele falou, então eu também tô feliz. Então, às vezes, a gente tá tirando os nossos filhos de um ambiente que pode transformá-los em pessoas depressivas, usuárias de drogas, pessoas que vão buscar algo fora que não tem aqui dentro do casamento, melhor, dentro da família, né? Então veja, se vale realmente a pena se manter em um casamento quando chega nesse ponto, ou se não vale mais a pena você cair fora. Teve uma moça que escreveu um texto lá no Facebook, acho que foi no grupo do Facebook, eu não me lembro. Que ela falou assim, ai gente, acabei de descobrir a traição do meu marido, e aí eu mandei o meu marido embora e ele não foi. Aí agora ele fica jogando na minha cara que eu tô traindo ele. Mas ele não tem provas. Então, como ele não tem provas, ele vai lá no meu Facebook e fica vendo o que eu curti dos outros caras. E aí, se eu curti alguma coisa de alguém, ele já vem me acusando e me agredindo, me batendo, dizendo que eu sou amante daquele cara. E eu não sei o que fazer. Gente, primeiro, bloqueia o Facebook e exclui a pessoa.
Primeiro ponto, né? Já tá apanhando mesmo? O que pode acontecer? Não vai te matar porque você bloqueou ele do Facebook. E aí tem que parar com essa história de eu mandei ele sair e ele não foi. Cara, vocês não sabem resolver a vida de vocês. Você não tem que pedir pra pessoa sair, você tem que falar qual é a sua decisão. Olha, arruma um lugar pra você que eu não quero mais casar, não quero mais ficar casado com você. Você me traiu, suma daqui. E aí você vai na justiça, vai lá, se você tem casamento, bens, filho, e vai resolver isso na justiça. Aí o juiz vai determinar se você vai ficar com a casa, se a casa é alugada, se vai definir pensão, essas coisas. A maioria das pessoas tem casamento como uma brincadeirinha de criança. Brincadeirinha, vamos brincar de boneca aqui? Você é o papai, eu sou a mamãe. Gente, por favor, vocês não têm atitude na vida de vocês. Um monte de mulher foi lá e comentou no post que eu fiz. Esse post também fiz lá no @vagina.academy, coloquei lá esse texto dela. E assim, entendam uma coisa. Vocês precisam ter postura. Postura. O cara te traiu, não saiu, você não se posicionou e você tá lamentando porque ele tá dizendo que você tá traindo ele. Por favor, vamos crescer, mulherada. Parece umas crianças. Eu fico revoltada com isso. Mas você não vê o psicológico, não é bem assim, abuso. Não, é infantilidade mesmo. É mulher infantilizada que acha que já tá pronta pra casar, ter filho e se posicionar na vida. Vão trabalhar, vão fazer um curso, vão estudar, vão comprar meus treinamentos, vão se desenvolver aí o seu intelecto, aprender alguma coisa na vida, aprender a escrever, porque é um tanto de mim. Agora ele me inculpa, agora ele me não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, desculpa, eu fico eu fico revoltada, porque é tanto mimimi, é tanto vitimismo e a pessoa não faz nada por si, tá lá no Facebook escrevendo textão pra se vitimizar. Vai dar um jeito na sua vida. Não falou nem que tinha filho, nem nada. Parece duas crianças morando junto. Cara, eu descobri que você me traiu, então você pega suas coisas e rua. Se você não for, vou eu. Porque muitas mulheres foram lá e falaram assim, eu também descobri a traição e ele não quis sair, catei meus filhos e fui embora. Com dignidade, mostrando para os meus filhos que o pai deles não valia nada e por isso nós estávamos saindo da nossa casa, porque é muito importante os filhos saberem quem é o pai ou quem é a mãe. Aqui nós estamos falando de um homem que traiu, né? E de duas mulheres que não têm atitude. Mas poderia ser o contrário, poderia ser uma mulher que traiu também e aí cabe ao homem ter uma atitude. Mas não, parece que estão brincando de casinha. Pessoas infantilizadas querendo criar outros seres humanos. Gente, desculpa, mas essa é a mais pura verdade. Vamos parar com isso? Sil, mas eu não tinha ninguém que me ensinasse. Eu tô te ensinando agora. Eu tô te mostrando que você precisa fazer alguma coisa da sua vida. Como que vocês querem conquistar alguma coisa se você não sabe nem escrever direito? Por favor, gente, aprendam pelo menos conjugar verbo. Falar corretamente, isso é muito importante. Sabe? O que vocês esperam da vida de vocês no futuro? O que vocês esperam passar para os filhos de vocês se vocês não fazem o mínimo de esforço para mudar a vida de vocês? Tudo bem. Eu não sei o que fazer, tô perdida. Vá catar na internet aí alguma coisa que te ensine então a mudar isso. Vá fazer um curso de amor próprio, tem que ir atrás, tem que fazer. Ninguém se forma numa faculdade sem ir lá e fazer um vestibular e passar pelos 4, 5 anos que são necessários para você se formar. Sabe, eu vejo assim tantas alunas minhas saindo de casamento tóxico, de emprego que não gosta, aumentando o seu salário, mobiliando suas casas, sabe, sendo feliz, comprando viagem, conseguindo conviver com os filhos, passando para os filhos coisas diferentes e tudo. Alunas minhas que estavam nesse tipo de condição, mas que decidiram sair e que realmente estão fazendo alguma coisa. Muitas delas falam assim, quando eu comprei o Metamorfose, quando eu comprei o MDMA, eu não sabia como eu ia pagar. Mas a Sil disse que lá dentro tinha um vídeo ensinando como recuperar o dinheiro e eu fui lá e acreditei realmente. Teve gente que falou, eu já recuperei 3 vezes o dinheiro que eu investi. Mas essas pessoas querem mudar de vida. O problema são essas que só querem se vitimizar. Estão aqui o tempo todo nos vídeos. Porque não sei o quê. Porque não sei o quê. Faça isso. Isso aqui é vender curso. Não, eu não quero vender curso. Quero mudar a vida de vocês igual eu mudei a minha. Para ter cada vez mais pessoas falando, Sil, você me ajudou nisso. E hoje eu sou foda. E nós somos fodas juntas. Ok? Nós não precisamos de homem que faça esse tipo de coisa com a gente.
Nós não precisamos ser esse tipo de mulher que não tem atitude, que precisa ficar ali destruindo a vida dos filhos só por vingança, por vitimismo, por mesquinhez. Não, gente, vamos mudar de vida. Já passou da hora, por favor. Sabe, antigamente a gente lutava por direitos iguais, queríamos os mesmos direitos que os homens. Hoje que nós temos esses direitos, nós não usamos. Porque você pode. Você pode fazer faculdade de engenharia mecânica e ir lá trabalhar na manutenção de máquinas. Você pode fazer isso. Por que você não faz? Você não queria direitos iguais? Você pode fazer qualquer coisa que um homem faz. Você pode até virar lutadora de luta livre. Você pode fazer musculação, você pode fazer crossfit, você pode ser motorista de caminhão. Eu tenho uma aluna que é motorista de caminhão. Ela pode. Então, para que exigiram direitos iguais se hoje não usa esses direitos para mudar a própria vida? Ah, fico revoltada assim, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.